1 Coríntios capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 8, queremos falar sobre a maturidade espiritual para lidar com os fracos na fé. Você pode perceber biblicamente, principalmente no Novo Testamento, isso é muito claro, que existem dois extremos que todos nós e a igreja de Jesus na história vai sempre ter que lutar para não cair neles. Um extremo é o legalismo, ou seja, o excesso de leis, de regras e normas. O outro extremo seria o extremo do libertino, da pessoa que diz que a gente não precisa de regras, de normas, nós não precisamos de disciplina. São dois extremos que a igreja cristã sempre teve que administrar desde o Novo Testamento. É interessante que diante dessa discussão que a igreja de Corinto tanto mostra, o que o apóstolo Paulo enfatiza é o amor. E nós vamos percebendo isso no decorrer da carta. Ele mostra que o amor deve ser a essência da igreja madura. A maturidade espiritual é revelada, amados, sobretudo, nos tornando mais semelhantes a Jesus. E Deus é amor. O amor deve ser a motivação, deve ser o critério para julgar aquilo que a gente faz, deixa de fazer, nos nossos relacionamentos, a maneira que nós resolvemos questões. O amor deve ser a motivação, a essência, porque Deus é amor. Paulo chega a dizer no capítulo 9 que o conhecimento sem amor, ele se corrompe. Pessoas começam a estudar, a aprender, até inteligentes, não só teologicamente, mas às vezes estudando o conhecimento bíblico, podem se tornar muito soberbas, se elas não forem encharcadas com o amor de Deus. O saber, o apóstolo Paulo diz, ele incha, mas o amor edifica. O conhecimento, então, sem amor, ele é muito perigoso. O apóstolo Paulo, quando ele diz que o saber, ou o conhecimento incha, ele está falando desse conhecimento sem a prática do amor. É como se fosse algo que fosse inchando, a pessoa fica inchada. Mas o amor, ele edifica. Uma pessoa inchada, um alfinetezinho pequeno, estoura tudo aquilo. Ou seja, é algo vazio. Mas o amor não, ele edifica. A palavra oikos no grego, ele constrói algo sólido, algo firme, algo duradouro, algo que tem valor. Paulo, então, diante da discussão do capítulo 8, que nós lemos agora de Coríntios, a grande discussão, uma delas, os irmãos percebem que ele está respondendo questões que a igreja enviou a ele perguntas. Versículo 8 ele começa, olha, no que se refere
a coisas sacrificadas a ídolos. A cidade de Corinto, com muita idolatria, e os convertidos ali vieram dessa vida, havia uma questão entre eles, que talvez não seja nossa, mas em alguns momentos a gente passa por isso: comer ou não coisas que foram dedicadas a ídolos, seja em festas idólatras, seja em consagrações de alguns alimentos. E aí, devemos ou não comer? Mas existe uma segunda questão: e as coisas que vendem no mercado? Porque ali também, muitas daquelas coisas animais eram mortos para oferecer como culto aos ídolos, mas o que sobrava muitas vezes era vendido no mercado. Então a grande questão é: o crente deve comer nas festas idólatras? E a outra questão: o crente deve comer qualquer carne que vende no mercado sem saber a procedência espiritual dessas carnes? A resposta de Paulo parece bem direta. Ele diz que nós devemos entender que nós somos livres em Jesus. Amém? Nós somos livres, nós temos liberdade. Se algo foi dedicado a ídolo, nós não sabemos se foi, o que nós devemos fazer? A Bíblia diz: tudo que nós vamos comer, nós devemos orar, consagrar ao Senhor. Nós somos livres nesse sentido. Mas a grande questão aqui que Paulo coloca é que a nossa liberdade em Cristo não deve nos levar a ofender a consciência de irmãos mais fracos, porque há coisas que são duvidosas, e Paulo diz: olha, na dúvida é melhor você não comer, para não escandalizar os irmãos. Então, se você sabe que algo, não só a comida, mas uma prática, uma atitude sua, vai escandalizar alguém, vai ofender a fé de um fraco na fé, de alguém que é extremamente rigoroso em algumas coisas, evite. Talvez o conselho de Paulo hoje seja: não publique no Facebook ou em rede social aquilo que você sabe que vai escandalizar tanta gente, vai ofender as pessoas. Não, mas eu sou livre. Paulo está dizendo: nós somos livres, mas a nossa liberdade em Cristo, ela deve ser sempre motivada pelo amor, e o amor vai me fazer respeitar as pessoas e não fazer aquilo que venha trazer prejuízos ao corpo de Cristo. Ou seja, Paulo diz: eu sou livre, mas eu também sou livre para limitar a minha liberdade por amor a Jesus e ao irmão pelo qual Jesus morreu. Capítulo 8 de 1 Coríntios nos deixa pelo menos diante de 3 perspectivas que eu quero abordar com os irmãos. A primeira é o princípio básico do amor. A segunda é a verdade absoluta sobre a soberania de Deus. E a terceira perspectiva é a consideração suprema em qualquer debate que a gente possa ter de cunho ético. Essas 3 perspectivas a gente extraiu de um livro, de um comentário bíblico sobre 1 Coríntios, do pastor John Stott. Então, em primeiro lugar, 1 Coríntios 8 nos mostra que o princípio básico para a gente resolver qualquer conflito entre nós deve ser o amor. O conhecimento é importante, mas ele sem amor, ele não nos torna maduros. Há pessoas que acham que porque elas estudaram muito, sabem, elas fazem o que querem, o que pensam, elas acham que isso é um tipo de maturidade, superioridade. Paulo diz que não, que o princípio básico que deve nos governar em todas as áreas da nossa vida é o amor. 1 Coríntios 13, nós vamos chegar lá e ver que isso realmente está sobre tudo. O amor, ele não vai enfatizar o quanto eu sei, o quanto eu conheço. O amor vai enfatizar o fato de eu ser conhecido por Deus. O texto não mostra isso pra gente? O texto mostra que o mais importante não é o quanto eu sei, mas é o que Deus me conhece. Jesus disse que no dia do juízo as pessoas vão chegar e falar: em teu nome eu fiz, eu aconteci. Ele vai falar: mas eu não vos conheço. E o texto é muito claro aqui em 1 Coríntios 8, quando diz que o mais importante, versículo 3, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Como eu sou conhecido por Deus? Amando a Deus. Há um outro texto, em 1 Timóteo, que diz que Deus conhece os que são dele. Ele nos conhece no secreto, Ele nos conhece no oculto, Ele nos conhece quando ninguém nos vê, Ele conhece o nosso coração. Então, o que mais é importante não é o quanto eu conheço sobre Deus, ou acerca de Deus, é o quanto Deus me conhece, o quanto da minha vida está nas mãos dEle, o quanto da minha vida está debaixo do governo do Espírito Santo.
Amado, quando a nossa vida está debaixo do governo do Espírito Santo, não há espaço para o diabo tocar em nós. Então o amor é o princípio básico para resolver qualquer demanda. O conhecimento, ele nunca vai produzir soberba. Quando Paulo diz o saber incha, é o saber voltado para alimentar o meu ego. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus sempre vai gerar humildade, porque nós vamos reconhecer que nós não sabemos nada. Por mais que a gente aprenda e saiba, sempre o nosso conhecimento é parcial. Então o verdadeiro conhecimento de Deus e das verdades de Deus deveria produzir, ou vai produzir em nós, humildade, vai produzir em nós dependência de Deus. Ou seja, o mais importante não é o quanto eu sei, mas é o meu relacionamento pessoal cada vez mais íntimo com Jesus. Às vezes ficamos brigando uns com os outros, porque um comemora festa, outro não comemora, e eu vou fazer isso, e às vezes os dois lados estão cheios de orgulho. Percebemos muito isso no final do ano passado, quando diante de uma questão, de uma festa que é cultural, chamada de Natal, pessoas vão para a internet gravando com ódio contra os que não comemoram o Natal. É impressionante como que nós esquecemos do amor nessa hora. Podemos ter opiniões diferentes, nós podemos discordar de maneira amorosa, amistosa, sem expor de maneira carnal nos meios de comunicação, para que o mundo assista a igreja brigando uns com os outros. Em que isso edifica? Em nada. Então fale da sua opinião com amor e, sobretudo, respeite o lugar onde você está, a família espiritual onde você pertence. O amor deve ser, e realmente ele é, o princípio básico. Em segundo lugar, a perspectiva que a gente quer ver em 1 Coríntios 8, sobre questões de liberdade, a maturidade espiritual vai me fazer então lidar com os fracos da fé, enfatizando sempre que Deus, ele é supremo sobre todas as coisas. A soberania de Deus, ela deve ser sempre enfatizada entre nós. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, vocês estão com medo de comer aquela carne, comer aquilo ali. Tem gente que vê demônio materializado em tudo. Isso é muito perigoso. Paulo diz o seguinte: olha, os ídolos não são nada. Paulo diz: olha, só há um Deus e Pai. Ele ainda enfatiza a paternidade de Deus. E ele ainda enfatiza, e o Senhor Jesus, que é o mediador, Deus Filho mediador, que é o Senhor sobre todas as coisas. Então ele diz: olha, tenham o amor como critério de relacionamento, mas tenham a consciência que uma igreja madura vai compreender que não existe um duelo, ou uma visão dualista de Deus brigando com o diabo num ringue. Não existe isso. O Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. Yahvé reina. Você não está à mercê de briga de anjo e demônio, e quem vence favorece a você. Não, querido, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Não tenha medo. Eu toquei naquele objeto, a minha vida foi amaldiçoada. Não, querido. Deus, ele guarda a gente de coisas invisíveis. As bactérias que nós temos no corpo, você já imaginou? Nem gostamos de imaginar. Você tem mais bactéria do que célula. Mas o Senhor nos guarda o tempo todo. Se Ele guarda você das bactérias, muito mais Ele guarda a gente dos ataques dos demônios. Eles virão contra nós por um caminho, mas quando nós obedecemos a palavra, eles vão fugir por 7 caminhos. Na hora de sair, eles vão sair tão desesperados que eles vão ter que achar caminho para fugir. Essa é a verdade absoluta de Deus. Não é uma palavra de autoajuda, de triunfalismo, e nem de uma palavra de guerra espiritual de maneira irresponsável, como alguns às vezes usam e brincam com isso. É uma palavra bíblica. A autoridade está nas mãos do Senhor. Ele é único. Ele é o Deus de toda a terra, de todas as coisas. Mas é óbvio que nós vamos chegar no capítulo, não sei se no 10 ou 11, onde Paulo vai dizer que quem sacrifica a ídolos, sacrifica a demônios. Aí sim ele vai falar: não faça de maneira consciente contato com as coisas das trevas. Não vá onde você sabe que aquilo é dedicado a demônios de maneira consciente, porque aí você está se expondo a essas influências demoníacas. E aí não é uma questão que Deus, de alguma forma, Ele perdeu essa guerra. Pelo contrário, foi você que abriu uma porta. E aí, querido,
porta que a gente abre no mundo espiritual, o inimigo ganha legalidade, direito legal de agir. Nosso papel é obedecer ao Senhor, e Ele cuida de tudo. Ele cuida das aves e das plantas, muito mais dos filhos que são lavados no sangue de Jesus. Terceiro e último lugar, a terceira perspectiva de 1 Coríntios 8, é a consideração que nós precisamos ter para com os irmãos. Os irmãos, capítulo 8, versículo 7, diz: olha, há esse conhecimento em todos, porque alguns têm familiaridade com os ídolos, e ele fala sobre a consciência dos irmãos fracos venha se contaminar. Ele está dizendo: você sabe que aquele irmão não come certa comida, então para de ficar provocando aquele irmão, para de ficar zombando, para de ficar de alguma maneira tentando incomodar aquele irmão que é mais formal, que é mais sensível, que é mais rigoroso. Há irmãos entre nós que são mais rigorosos com alimentação, com roupa, com algum tipo de maneira que ele tem de servir a Deus, com os seus jejuns. Paulo está dizendo: pare de ficar passando perto dele dizendo: olha, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu corto o cabelo como eu quero, eu ando com a roupa que eu quero. O apóstolo Paulo está mostrando para a gente que a igreja madura, ela vai considerar o irmão como irmão, e pelo qual Jesus morreu. O versículo diz isso: pelo qual Jesus morreu. Ou seja, eu não posso, às vezes, por eu até saber, minha consciência não me acusar de fazer algo, começar a expor isso e a tratar de maneira irresponsável as pessoas que pensam diferente de mim. Nós precisamos amar mais uns aos outros como o Senhor nos amou. O que Paulo está enfatizando é que uma igreja madura não vai buscar agradar a si mesmo, não vai buscar fazer tudo o que dá vontade. Nós vamos amar a Deus, ter liberdade em Cristo, mas nós vamos limitar a nossa liberdade ao amor um para com os outros. Amado, a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor vai se esfriar de quase todos. E é interessante que Daniel disse que o saber vai se multiplicar. Penso eu que entre nós, no meio cristão, uma das armas que às vezes o inimigo tem usado é nos convencer de que o fato da gente saber muito e ser livre, e às vezes procura base bíblica para fazer o que a gente quer, nos dividir como corpo de Cristo. Às vezes na igreja local mesmo, nós não temos a consideração que deveríamos ter de amar uns aos outros. E quando a gente ama uns aos outros, de fato nós estamos sendo conhecidos por Deus, nós estamos mostrando que conhecemos a Deus, porque quem conhece a Deus ama. E quando a gente ama, o mundo conhece Jesus através do amor da igreja. Então uma coisa está ligada à outra. Paulo está dizendo: uma igreja madura vai ter sabedoria, paciência e amor para com os irmãos mais fracos. Versículo 12, ele diz aí que quando a gente peca contra o irmão, nós pecamos contra Cristo. Às vezes nos esquecemos disso. Seja maduro para entender que o seu irmão, mesmo estando equivocado, às vezes supervalorizando algumas regras, você precisa amá-lo e respeitá-lo, porque você está pecando contra Cristo quando você não respeita a consciência do irmão mais fraco. Fazer coisas duvidosas por exibicionismo nunca vai ser demonstração de liberdade verdadeira em Cristo. Portanto, nós temos cuidado com a nossa consciência e com a consciência dos irmãos. Isso é maturidade. Quanto mais maturidade, não é que eu vou ficar mais legalista ou mais libertino, mais eu vou amar. E o amor vai definir os relacionamentos com as pessoas mais fracas. Sempre teremos pessoas mais fracas na fé do nosso meio. E às vezes nós seremos os mais fracos, dependendo do meio que nós estivermos. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo tem um capítulo inteiro que ele fala bem claramente acerca disso. Mas que o Senhor nos abençoe nessa manhã, e que a nossa sede, fome, o nosso desejo seja nos tornar mais maduros espiritualmente, ou seja, mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso objetivo, esse é o propósito de Deus para a tua existência e para a minha, que a cada dia nos tornemos mais parecidos com o Senhor Jesus. Isso é mais importante do que as festas, alimentos, qualquer outra coisa. Deus nos abençoe. Louvado seja Deus.